Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da lactação. Bom, a gente sabe que na puberdade nós temos, devido a diferentes estímulos genéticos externos, nós entramos no período da puberdade, tanto o homem quanto a mulher. Nesse período, o que a gente vai ter? Bom, o hipotálamo, a gente vai ter uma comunicação, né, do eixo hipotálamo, hipófise e a parte do nosso desenvolvimento aparelho reprodutivo. O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina, ou GnRH, e esse GnRH vai atuar lá na parte epitelial da hipófise, ou também chamada de hipófise anterior. A hipófise anterior, ela é responsável pela liberação de hormônios, principalmente, nesse caso, vai ser o FSH e o LH. O FSH, ele é um hormônio folículo estimulante, então ele vai atuar lá no ovário e vai estimular a maturação dos oócitos, transformando eles em oócito secundário, e aí a mulher vai ter ovulação. O LH, ele vem logo depois do FSH e após o pico dele, que é chamado de hormônio luteinizante, vai ocorrer essa ovulação. Só que além desses dois hormônios, o FSH e o LH, eles também vão liberar a progesterona e o estrógeno. E é sobre esses dois hormônios que a gente vai falar agora. Bom, esses hormônios ovarianos, como eles são conhecidos, o estrogênio e a progesterona, eles vão atuar no corpo feminino e provocar mudanças físicas, psicológicas, e isso interfere no meio social. Como a gente está falando da lactação, a gente tem que falar da ação desses hormônios, quais são os hormônios, né, que vão atuar nas glândulas mamárias. No caso do estrogênio, ele vai estar estimulando o efeito proliferativo dos canais mamários. E a progesterona, ela vai estar atuando na parte do crescimento e expansão dos ácidos mamários, que são as unidades formadoras da mama. Não falei? A mamogênese, lactogênese e lactopoese são as divisões desse processo de desenvolvimento dessas glândulas mamárias. Então, mamogênese vai ser desse crescimento que acontece no início da puberdade. A lactogênese a gente vai ter quando começa a produzir o leite, e a lactopoese, que é o período da amamentação em si. Dessa fisiologia da lactação, então, a gente tem na gestação. Durante a gestação, a gente vai ter um aumento dos níveis do estrogênio e da progesterona, que são hormônios produzidos pela placenta, e eles vão ser responsáveis pela manutenção dessa gestação propriamente dita. Por isso, né, esses hormônios, estrógeno e a progesterona, eles atuam meio que inibindo os receptores de prolactina que estão presentes nas glândulas mamárias. A prolactina ela vai ser produzida ao longo de todo o processo, mas a quantidade dela vai ser bem abaixo do que no período da amamentação em si. Bom, eu falei da prolactina, a gente tem que saber quem que é essa prolactina e a função dela, né? A prolactina ela é um hormônio secretado pela parte epitelial da hipófise, também chamada de adenohipófise ou hipófise anterior. Ela vai ser responsável pelo estímulo da produção do leite. Então, essa prolactina ela vai estar atuando diretamente nessas células mamárias. No parto, o que a gente vai ter é uma diminuição, uma queda, depois de uns 2 dias, mais ou menos, na quantidade, na concentração do estrogênio e da progesterona. Essa queda que vai acontecer no corpo da mulher após o parto vai ser uma sinalização para que a prolactina comece a atuar com mais força nessas células mamárias. Bom, e na amamentação, né? O que essa amamentação vai fazer? Quais são os estímulos que acontecem nesse processo? Durante a amamentação, esse processo de sucção que o bebê faz nas glândulas, na mama da mãe, ela vai estimular a liberação tanto da prolactina quanto da ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio conhecido como hormônio do amor. Ela é liberada pela parte
nervosa pela neurohipófise, ou também chamada pela hipófise posterior. Ela é responsável pela contração das células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais são musculaturas que ficam em volta dessas glândulas mamárias. Bom, eu falei que nós temos a prolactina e a ocitocina. A prolactina a gente já sabe de onde ela veio, e a função dela vai ser estimular os ácidos mamários, que são as unidades funcionais da glândula mamária, a produzir esse leite dentro dos alvéolos mamários. Só que não basta produzir esse leite, ele também tem que ser ejetado, ele tem que sair desses alvéolos mamários. Aí vem a ação da ocitocina, que ela atua nessa ejeção do leite para os ductos, e desses ductos você vai conseguir ter essa lactação. Sobre uma parte da regulação, né? O que regula esse processo é local, né? Ali na hora. Nós temos a adrenalina. Geralmente as pessoas falam que a mulher, quando ela tem que amamentar, ela tem que estar calma, tranquila, e isso tem uma explicação fisiológica, né? A mulher, quando ela está nervosa, ela vai ter um aumento de vários hormônios, inclusive a adrenalina. A adrenalina, ela é uma inibidora da ocitocina. Então, se ela estiver muito nervosa, ela vai liberar essa adrenalina e não vai conseguir estar com essa ocitocina liberando esse leite. E nós também temos o fator inibidor da lactação, o FIO, que é um peptídeo que está presente dentro do leite. E conforme o bebê vai mamando, ele tira esse fator inibidor, e isso vai ser uma sinalização na região da mama para que ela produza mais leite. Bom, aqui a gente tem um esquema, ele foi retirado do Resende. Ele é um resumo dos hormônios que estão atuando. Então, a gente tem ali, né, o eixo hipotálamo-hipófise, o GNRH liberado. No início, no período dessa mamogênese, né, a gente tem o FSH, o LH, o hormônio de crescimento, a prolactina. Tudo isso daí atua no ovário e também atua na mama. Então, mamogênese, o desenvolvimento dessa mama, e ali no finalzinho a gente tem esse ócito foi fecundado, a gente vai ter essa gravidez. E essa gravidez vão ter hormônios atuando com muita força, que é o estrógeno e a progesterona, que são produzidos pela placenta. Então, você vai ter um aumento dessa mama, mas não necessariamente a produção do leite. Como a fisiologia é perfeita, né? O estrógeno e a progesterona, eles caem após o parto, e aí a gente entra nesse processo chamado de lactogênese, que vem a produção do leite em si, que atua principalmente a prolactina. Então, essa mulher passa a produzir leite. Logo depois, essa mulher entra no período da lactopoese, então vai ser o período da amamentação. A gente tem aí a prolactina e a ocitocina atuando, e esse estímulo da sucção do bebê dá sinalização para que essa prolactina e ocitocina continuem sendo liberadas. Bom, é isso. A bibliografia que eu usei foi o Resende de Obstetrícia, e esse artigo muito bom sobre o apontamento da anatomia e fisiologia da lactação de 2009. Muito obrigada. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo e que eu tenha te ajudado de alguma forma, dá um like aí e compartilha. Se quiser também, aponta a sua câmera para o QR Code e dá a sua contribuição. Muito obrigada!